Olá, boa tarde, gente. Hoje nós vamos dar início ao nosso novo projeto, o Ofício do Historiador e da Historiadora, Práticas de Pesquisa, e teremos como nosso convidado especial o professor Pedro Aragão, para falar um pouco sobre registros sonoros. Vou falar um pouco do currículo do Pedro e depois passo a palavra para ele. E no final a gente vai abrir para algumas perguntas. Se vocês preferirem, podem mandar pelo chat, que o professor lê diretamente, ou pedir para abrir o microfone e a gente faz em rodadas, tá bem? O Pedro é professor da Universidade da Unirio, né, Universidade do Rio de Janeiro, atualmente licença, mas lá ele atuava na graduação e na pós como professor de História da Música Popular Brasileira e prática de conjunto. Seus interesses de pesquisa incluem música popular brasileira, arquivos sonoros, relações entre indústria fonográfica e música popular e lusofonia. É autor do livro Alexandre Gonçalves Pinto e o Choro, que foi sua tese de doutorado, e em 2012 recebeu o prêmio Silvio Romero, em 2013 o prêmio Funarte de Produção Crítica em Música. É organizador, junto com Bia Paz Leme, Paulo Aragão e Marcílio Lopes, dos livros Pixinguinha, Inéditas e Redescobertas, Pixinguinha, Outras Pautas e Carnaval de Pixinguinha, reunindo arranjos orquestrais desse compositor brasileiro para a rádio nas décadas de 1940 e 50. Atuou como professor visitante na Universidade de Aveiro entre 2015 e 2016, onde desenvolveu pesquisa pós-doutoral sobre acervos sonoros em 78 rotações em Portugal e Brasil. Atualmente é investigador doutorado contratado nessa mesma universidade e participa do projeto de pesquisa SOMA, Sons e Memórias de Aveiro, construção de um arquivo colaborativo de som e memória para a região de Aveiro. Se tiver qualquer equívoco aqui, Pedro, pode me corrigir e fica à vontade. Bem-vindo. Tá ótimo. Queria agradecer, Rosa, muito obrigado, Larissa, pelo convite. Parabéns pelo evento. Acho assim uma oportunidade muito feliz assim de poder falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa em música e da gente pensar justamente nessa tão falada interdisciplinaridade, né, transdisciplinaridade. Eu gosto muito de falar sempre para alunos de graduação, porque enfim, eu acho que eu me vejo sempre começando a universidade, né? E as minhas expectativas, os meus anseios quando eu era aluno e tudo mais. E acho que é muito rico a gente promover esses debates. É, eu sou da área de música, eu sou professor de música. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e como eu cheguei nas minhas pesquisas, né? Com a parte de acervo. Mas o que eu acho interessante frisar primeiro é justamente, eu estava falando sobre essa questão da interdisciplinaridade, né? O quanto eu acho que, na prática, a gente ainda é instado, assim, até por uma estrutura universitária, é, a pensar em caixas, né? A gente tem história, a gente tem sociologia, a gente tem música, antropologia, e mesmo dentro de cada uma dessas especialidades, a gente ainda é muito dividido, né? Eu lembro quando entrei na Unirio, como professor, eu faço parte de um departamento, que é o Departamento de Educação Musical, então praticamente eu só convivia com aqueles colegas daquele departamento, né? Então, como é difícil a gente conseguir quebrar essas barreiras e poder conversar com outras áreas mais livremente, então acho que esse tipo de evento é super importante, né? Isso também para explicar que eu não sou historiador de ofício. Eu sou músico, sou, enfim, etnomusicólogo, professor em música, pesquisador em música, né? Mas eu acho que os nossos interesses acabam tendo muito em comum, assim, existe toda uma área da música. A linha de pesquisa que eu trabalho no programa de pós-graduação lá da Unirio é a documentação e história da música, e sempre me interessei por esse aspecto mais histórico, mais documental. Vou falar um bocado disso, né? Não só porque a gente está falando assim para o pessoal que está aqui na graduação, né, que acho que é um tempo tão rico, e acho que é um privilégio vocês estarem na universidade e pensando em pesquisa também. Quando eu comecei a tocar, vou falar um pouquinho sobre a relação do arquivo sonoro e a pesquisa, e as minhas motivações, né, nesse sentido. Antes de começar a faculdade, eu me apaixonei pelo instrumento. Qualquer músico, ele começa se apaixonando por um instrumento, né? Então, eu comecei a tocar bandolim aí com uns 13, 14 anos, me apaixonei pelo instrumento e comecei a tocar assim, 24 horas por dia, só queria saber de tocar, né? Aquela coisa da paixão pelo fazer musical. E eu tinha uns 13, 14 anos
E o bandolim é muito ligado ao choro, né? Eu tinha um disco do Jacó do Bandolim, que é um grande músico de choro brasileiro, mas não tinha muito mais coisa. Então eu fui começar a pesquisar repertório, assim, para eu poder tocar, né? E aí fui crescendo, fui investigando assim alguns lugares onde eu podia aprender mais música, mais músicas ligadas ao repertório que eu queria. Então passei a frequentar o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, que é um museu fantástico, maravilhoso. Quem não conhece tem que conhecer, e que é um museu que alberga várias coleções de música popular, dentre elas a coleção do próprio Jacó do Bandolim, que era um músico autodidata, mas que formou um acervo musical muito grande, muito interessante, com partituras, gravações de época, gravações de entrevistas que ele fazia, gravações de programas de rádio, enfim, uma série de coisas. E eu era assim rato daquele museu, eu ficava lá copiando partitura, tentando procurar gravações e tudo mais, né? E, em paralelo, eu fui começar a tocar também em lugares. Fui tocar, por exemplo, num bar em Copacabana, que é o Bip Bip, que é um grande centro assim de músicos populares. Conheci o pai da Rosa, inclusive depois tocamos muito juntos, o Kiko, que é um fantástico músico acordeonista, né? E ali, na verdade, eu fui tendo uma ideia do que é um arquivo, na verdade, uma perspectiva muito mais ampla, porque, por um lado, eu tinha um arquivo institucional, digamos assim, que eu ia lá no museu procurar partituras e gravações, e, do outro lado, eu tinha um botequim que tinha ali uma série de músicos que tocavam, que era o arquivo vivo, porque eu aprendi as músicas ali, na verdade, né? Isso era um conhecimento que, para mim, passou a ser muito circular, porque muitas vezes eu aprendi, ouvia uma música ali no botequim, ia pesquisar a gravação lá no museu, ou a partitura, ou então pegava uma partitura e ia tocar lá no... Então, era uma coisa que começou a fazer parte do meu fazer musical, na verdade, a pesquisa. Começou a ser assim muito importante para que eu tocasse melhor, que eu fizesse pesquisa em música, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim, que mais me marcou para a minha vida inteira. E aí eu fui fazer a universidade, e a Larissa estava falando dessa questão da democratização, né? Quando eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer a escola de música da UFRJ, e na época não tinha curso nem de bandolim lá, na verdade. Agora tem, mas na época não tinha. Então eu fui fazer um outro curso lá, porque era o que dava, eu fui fazer regência, que eu nem sabia o que era direito, mas eu queria fazer alguma coisa. E as pessoas me olhavam um pouco assim como se fosse... O bandolim nunca foi um instrumento muito aceite, né? Porque existe essa questão histórica também da Universidade de Música ter um modelo baseado no Conservatório de Paris, nos conservatórios europeus. Então, a música que se fazia ali era uma música europeia, né? E até hoje, na verdade, a gente tem mudado bastante isso, mas acho que ainda falta um bocado. Então, instrumentos como bandolim, cavaquinho, mesmo o violão só entra na década de 80 na universidade, né? E o bandolim não tinha quando eu fiz. Então, eu sentia um certo descompasso. Assim. Ao mesmo tempo, eu fui ter algumas aulas, na época se chamava folclore musical, hoje em dia a gente já tem outra denominação, né, que é a etnomusicologia. E fui fazer uma aula muito bacana com um professor meu, que é hoje uma referência assim, na etnomusicologia mundial, que é o Samuel Araújo, professor da FRJ ainda hoje, da Escola de Música, e fui fazer uma aula de iniciação à pesquisa. E ele falou, olha, vamos fazer uma coisa prática, vocês vão fazer aqui uma monografia, talvez como vocês vão fazer agora aqui, né? Não sei. Era uma aula de iniciação à pesquisa, então vocês têm que fazer um trabalho de campo, porque a etnomusicologia é um campo que mistura um pouco saberes da antropologia e da musicologia, né? É uma ideia de que você vai para campo para entender como é que as pessoas de determinado grupo cultural conceituam aquela música ou criam significados para aquelas músicas específicas, né? E então eles pediu para que a gente escolhesse um tema e fizesse um trabalho. E aí, como eu já frequentava o bar Bip Bip, eu decidi fazer algo relacionado ali com aquele contexto, né? Porque unia o útil ao agradável, já gostava de tocar e tudo mais. E lá eu tinha contato com vários grandes músicos, né? E um deles era o Elton Medeiros, assim, um grande sambista, né? Parceiro do Paulinho da Viola e de tantos outros. E ele gostava muito de ver a gente tocando, porque a gente era mais novo e gostava muito de contar histórias. E ele gostava muito de falar sobre os ranchos de carnaval, né? E eu ficava assim um tempão conversando com ele, e com ele via que eu tinha interesse.
e eu decidi fazer, então, um trabalho sobre os ranchos de carnaval, né? Os ranchos de carnaval são, de alguma forma, assim, os antecessores das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Antes de existir escola de samba, que surge aí em 1928, 29, era muito comum a gente ter os ranchos. E os ranchos vêm de uma tradição religiosa, né? Os ranchos de reis, que se dizia, que eram as manifestações, tipo folia de reis, né? Saem entre o Natal e o dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. E, durante o início do século, um baiano, que é o Hilário Jovino, e ligado ali a uma série de comunidades afro-baianas, digamos assim, no Rio de Janeiro, né, chamada Pequena África do Rio de Janeiro, eles inauguraram essa nova forma de fazer o carnaval, que era importar o rancho, trazer o rancho, em vez de ser folia de reis, fazer o rancho no carnaval. E aí, enfim, você começa a ter vários ranchos no Rio, nesse período, e eles têm essa estrutura justamente da escola de samba, como a gente vê hoje, né? A escola de samba ela é quase uma procissão, né? Se você pensar no sambódromo, ali com diversas alas e tudo mais, e os ranchos já têm essa estrutura, só que eles não tocavam samba ainda, eles tocavam marcha, né? Então você tinha uma orquestra, que normalmente era sopros, cordas, bandolins, etc. Você tinha um coro e você tinha várias alas, era mais ou menos essa estrutura. Então fui fazendo uma série de entrevistas com Elton Medeiros, porque ele era filho de ranchistas, de pessoal de rancho. Ele gostava muito de lembrar dessa época, tudo mais. E aí eu falei, bom, vou fazer um trabalho sobre isso, né? Marquei com ele lá no bar, uma série de entrevistas e tudo mais. E aí, depois de um tempo, de várias entrevistas, assim, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que mudou também a minha perspectiva da pesquisa, né? Ele falou assim, meio que me provocar. Ele falou, você está fazendo isso para quê, esse monte de entrevista? Eu já tinha falado para ele que eu estava fazendo para um trabalho acadêmico, né? Aí ele falou um negócio assim, mas você vem aqui, eu começo a ficar assim emocionado de lembrar essas coisas todas, e você fala que você vai fazer só um trabalho? Não. Agora você tem que fazer um rancho, você tem que colocar o rancho na rua. Você é jovem, você tem que colocar isso na prática. E o rancho tinha deixado de existir já desde a década de 70, né? Os ranchos já era uma tradição que já não existia mais. E aí eu fiquei assim, caramba, o que eu faço agora, né? Então eu voltei para a universidade, conversei com o meu professor e falei, agora vamos lá comigo, lá conversar com ele, vamos lá no bar e vamos ver o que a gente faz, né? E aí o Samuel foi comigo lá, e nesse meio tempo a gente já estava conversando tanto sobre isso, e tinha uma comunidade de músicos ali do bar, e todo mundo falou, vamos fazer. Então começou assim, um movimento de fazer um rancho, né? Voltar ativo. E aí a partir dessa pesquisa, a gente decidiu refazer um rancho em 2001, colocar um rancho de novo na rua. E para mim foi um grande aprendizado, porque mostra um pouco que é algo que eu acho que a gente tem discutido cada vez mais, né, nas ciências humanas, que é uma ideia de responsabilidade social, assim, da gente também quebrar as fronteiras da academia e fazer com que as nossas pesquisas tenham algum efeito prático. E para mim foi um baque, assim, porque de fato a gente em 2001 eu escrevi lá o trabalho que eu precisava, mas não só isso, a gente fechou a Avenida Atlântica e colocou um rancho na rua, assim, com 1000 problemas que a gente não sabia como fazer. Como é que você faz renascer uma prática lá de trás, né? Então a gente foi acertando e errando, assim, mas eu sei que o rancho deu certo. E até 2011, pelo menos, a gente fez vários desfiles. Também depois chegou uma hora que era tanta gente que não dava mais para desfilar e tinha um embate assim entre o que era e o que pode ser feito atualmente, né? Uma coisa é você fazer um rancho em 1911. Outra é você fazer em Copacabana em 2001. Né? Então, isso foi meu primeiro aprendizado assim, de pesquisa com uma finalidade muito prática. Né? E aí, depois disso, eu fui fazer um mestrado, eu já estava muito empolgado assim, com a questão da pesquisa em música, e fui fazer um mestrado também na UFRJ. E a minha ideia, a princípio, era falar sobre o choro, que é a prática que eu tinha como músico, né? E fazer um trabalho calcado justamente nos acervos do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Né? E aí teve um problema grave que eu não tinha acesso, porque, de repente, o museu fechou para reforma, aquelas coisas que acontecem, e todo mundo aqui já deve ter isso em mente, né? Quer dizer, as coisas que você planeja e, na prática, você não tem acesso àquele acervo. Né?
Então, o Samuel, que era esse meu professor, falou, olha, a gente tem aqui nessa sala, nesse armário, não sei se vocês conhecem a Escola de Música da FRJ, é um prédio muito velho, muito antigo, né? E a gente tinha aula numa sala assim muito muito velha também, com uns armários assim do tempo assim do século XIX. E ele abriu um armário e falou: aqui a gente tem um acervo do Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que foi o primeiro professor de folclore aqui da universidade. E eram discos de 78 rotações. E ele me contou que aquela sala, na verdade, foi inaugurada pelo Luiz Heitor em 1943 como Centro de Pesquisas Folclóricas do então Instituto Nacional de Música, né, que atualmente é a Escola de Música da FRJ. E o Luiz Heitor, ele é o primeiro professor de folclore na Escola de Música, e ele faz parte de um movimento que foi inaugurado pelo Mário de Andrade, pelo Luciano Galé e pelo Antônio de Sá Pereira, que eram três grandes músicos, que o Antônio de Sá Pereira dá nome à escola, justamente, né, que tem um trabalho incrível assim, de educação musical. E eles foram incumbidos de fazer uma reforma em 1930, lá com Vargas. Eles foram incumbidos de fazer uma grande reforma no então Instituto Nacional de Música, de modo a tentar humanizar o currículo. Até então era muito estilo conservatório, voltado assim para grandes pianistas, grandes solistas, né? E o Mário de Andrade é o principal artífice dessa mudança. Ele vai falar: olha, precisamos fazer com que os músicos tenham aula de história da música, tenham aula de folclore musical, tenham estimular a questão dos conjuntos e a relação com a sociedade. Foi realmente uma reforma muito importante, né? E eles abriram, então, uma cadeira de folclore musical e o Luiz Heitor Corrêa de Azevedo foi seu primeiro professor de folclore. E, de repente, eu me deparei com aquela história ali naquele armário. Eu não sabia nada sobre isso, na verdade, né? Ele abriu o armário e o que tinha ali? Centenas de discos de 78 rotações. E ele falou: olha, essas gravações foram feitas pelo Luiz Heitor em vários estados brasileiros na década de 40. Ele saiu com equipamento de gravação, foi para o Ceará, para o interiorzão do Ceará, interior de Minas Gerais, foi para o Rio Grande do Sul, foi para Goiânia, vários lugares, né? E ele falou: olha, você não tem acesso ao acervo do MIS, mas você tem acesso a esse acervo aqui. Você não quer fazer uma pesquisa sobre isso? E aí eu fiquei encantado, assim, porque aqueles discos, de repente, eu estava ouvindo as vozes das pessoas no interior do Ceará na década de 40, né? Tinha um material ali tão rico, tão emocionante. E aí a questão do acervo sonoro, dos arquivos sonoros, é um negócio que me emociona até hoje, porque você tem a possibilidade de lidar com algo muito vivo, que não é só a partitura, não é só a representação musical, né? Não é só o texto escrito. De fato, aquela voz congelada, digamos, ali no tempo, né? E isso me fascinou. Eu fui fazer então essa pesquisa e fui, de alguma forma, me especializar nessa parte que é a etnomusicologia, né? Então, o que é etnomusicologia? Só para falar um pouquinho da questão dos acervos e um pouquinho da etnomusicologia. Lá no século XIX, a musicologia, esse campo de saber, é criado, né? A musicologia é criada lá no final do século XIX, na Europa, principalmente ali em Áustria, Alemanha. Por quê? Porque existia uma intenção de se fazer a música um campo científico, digamos assim, né? Inspirado em todo esse arcabouço aí do século XIX, que é da ideia do cientificismo, do positivismo, de você criar assim, áreas científicas e tudo mais. Então, quando a musicologia é criada, ela é muito criada em cima dos organogramas, digamos assim, de outras áreas, das ciências naturais, por exemplo, com pretensões a se tornar uma área científica, né? Então, dentro desse fluxograma da musicologia do século XIX, você tem várias subseções, e uma delas estava ligada ao que eles chamavam de musicologia comparada, ou seja, estudar as músicas do mundo, né? E o que permitia estudar as músicas do mundo? Justamente uma inovação tecnológica da época, que é a criação do fonógrafo, a criação do aparelho de se gravar a música, né? Que a princípio era um cilindro de cera e logo depois se consolida como um disco.
um disco primeiro de 78 rotações, e aí ao longo do século XX a gente vai conhecendo uma série de mudanças de suporte, né? 78 rotações, depois década de 50 o LP, depois fita cassete, depois CD, até um grande gap aí que é agora, o início do século XXI, quando de repente já não tem mais o suporte, né? Isso gera uma série de outras questões. Mas a etnomusicologia vai se basear justamente, a princípio, né, principalmente no começo do 1900 até 1950, na possibilidade de você sair pelo mundo gravando essas diferentes práticas musicais. A princípio, a partir de uma perspectiva muito etnocêntrica e eurocêntrica, de que a música europeia está no ápice dessa linha evolutiva e tudo para trás são degraus anteriores, né? São músicas primitivas, como eles chamavam. E você cria, nos grandes centros europeus, grandes museus, arquivos sonoros. Então, o arquivo de Berlim, já aí na década de 1900 e pouco, já tinha milhares de gravações do mundo inteiro, em Viena, em Paris. Era uma forma colonialista de dizer também, olha, a gente está se apropriando aqui da música do mundo e a gente pode ter tudo aqui numa gavetinha, né? Isso é muito forte para a etnomusicologia, mas é claro que a disciplina vai ter uma grande mudança a partir do segundo metade do século XX, quando se percebe que não, que você, para entender uma cultura musical, você tem que viver aquela cultura, você tem que ir a campo, você tem que entender como é que as pessoas compreendem aquela cultura, etc. E aí o papel dos acervos passa a ser diferente, passa a ser um papel do etnomusicólogo que vai a campo para tentar entender e fazer uma espécie de imersão naquela cultura, né? Não é mais simplesmente pegar aquela gravação e ouvir totalmente descontextualizado, né? Tirado do contexto cultural. Não, eu queria entender como é que exatamente, para que serve essa canção naquele contexto específico, como é que as pessoas daquela comunidade valorizam aquela música, criam discursos sobre aquela música, criam funcionalidades para aquela música, etc. Então, esse foi um ponto que me interessou muito. E aí tem um outro ponto que está ligado com esse, que é o surgimento. Surge, então, essa nova tecnologia aí no final do século XIX, né, que é utilizado tanto para essas gravações etnográficas, digamos, quanto para a finalidade comercial. Então, o século XX inteiro ele é baseado na exploração comercial de discos, né? Isso não com fins etnográficos, com fins comerciais, né? A venda de discos, o surgimento da música popular, da canção, tudo isso está atrelado a esse suporte, que é o disco. E esse suporte é tão forte, o disco 78 rotações, que ele consolida uma estética musical até. Se hoje em dia a gente tem uma canção popular, né, de rádio, normalmente, até o século XX, pelo menos, né, um formato de uma canção popular que dura aí entre 3 e 5 minutos, isso, em grande parte, é porque o disco de 78 rotações, que era comercializado, só cabia ali 3 a 5 minutos, no máximo, em cada lado, né? Isso faz com que as canções tenham que ter aquela limitação, digamos assim, né? E o Brasil também é um pioneiro assim na questão da fonografia, né? Dessa fonografia comercial, agora eu digo, né? Então, a gente tem o início da fonografia comercial em 1901, 1902, em Nova York e em Berlim, são os dois primeiros grandes polos, e logo depois a gente tem o Brasil, no Rio de Janeiro, em 1902, se inaugura uma importante gravadora, que é a Casa Edison. A Casa Edison é criada na Rua do Ouvidor, número 107, por um tcheco chamado Fred Figner, que tem uma história meio maluca. Ele vem lá da Tchecoslováquia, vai para os Estados Unidos, conhece o Thomas Edison, se encanta com aquele invento e vem para o Brasil como uma espécie de representante do Edison, né? Então, ele cria a Casa Edison, vem primeiro para Belém do Pará e depois para o Rio de Janeiro, abre uma casa para vender os gramofones e, no fundo dessa construção, ele faz uma espécie de estúdio, né? E ele vai gravar os músicos do Rio de Janeiro da época. E isso também, para mim, sempre me fascinou, porque, como eu sempre fui um apaixonado pela música popular brasileira, a gente ter acesso, poder ouvir essas músicas da época é um negócio que eu acho emocionante também. Então, por exemplo, quando eu fui fazer essa pesquisa sobre os ranchos de carnaval, que eram grupos maioritariamente de periferia, né, grupos
que reuniam a maior parte de músicos negros da época, né? Eles gravam, por exemplo, na Casa Edison, logo no início, porque eles tinham grande popularidade. E o Fred Figner queria vender, obviamente. Então, a gente tem várias gravações que são quase gravações etnográficas, porque não são músicos profissionais. Muitos deles eram operários, tinham outras profissões. Um dos que grava mais nesse período é o Eduardo das Neves, que é um cantor, que era um palhaço de circo, né? Que tinha uma grande popularidade na cidade. Então, eu acho fascinante a gente ter o contato e saber o que está por trás dessas histórias e dessas representações, que acaba que a gravação também é uma representação, de alguma maneira, né? Então, isso me levou a essa pesquisa do Luiz Heitor, que eu fiz, e ao contato também, o interesse com a fonografia comercial, né? Fui fazer logo depois, acabei meu mestrado, fui fazer meu doutorado sobre um livro. Aí eu passei do arquivo sonoro para um livro, mas tem uma relação também com o arquivo sonoro, né? Que é um livro do Alexandre Gonçalves Pinto, que era um carteiro que lança em 1936 um livro chamado O Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, né? E é um livro fascinante porque ele praticamente passou despercebido na época. É um carteiro escrevendo um livro, né, sobre a sua comunidade musical, digamos assim, sobre os chorões da década de 1870 até 1936, né? E eu fui tentando ver o que ele dizia ali sobre esses músicos, né? Tem a ver com as gravações também, porque assim como eu ouvia, né, os ranchos de carnaval ou gravações de grupos de choro lá do início do século, e o que me fascinava nessas gravações justamente era o fato de serem músicos populares que estavam ali tocando, né? Quase que sem. Claro que a gravação não deixa de ser um filtro, mas é quase como se a gente ouvisse um pouco a voz das ruas, né? O livro do carteiro também é uma voz da rua nesse sentido. Ele é um carteiro e o livro é estruturado em uma série de verbetes em que ele vai falar sobre mais de 200 músicos com quem ele conviveu, né? E isso tem uma questão que se aproxima muito. Eu não sou historiador, mas enfim, fui pegar essa ferramenta da microhistória para tentar entender o livro, não é? Porque, de alguma forma, ele é um livro, não uma história com H maiúsculo, mas uma história de músicos que não sobreviveram ao tempo. Quer dizer, se o carteiro não tivesse escrito sobre eles, a gente não teria mais nenhum registro, porque foi o único registro que se fez em muitos casos, né? Então, eu brinco que é um livro interessante porque é a primeira vez na história da música, talvez, em que ele inverte completamente o que a gente entende como importante na música, né? E aí, assim, se a gente pensa, por exemplo, numa história da bossa nova, numa história do jazz, numa história mesmo do samba, né? Normalmente são livros que trazem assim, os melhores nomes, né? Os melhores compositores, os melhores cantores, etc. E esse é o livro ao contrário, na verdade, porque ele está falando de músicos que eram operários, que eram carteiros, que eram estivadores, músicos que tinham muita dificuldade de comprar um instrumento bom. Então, ele vai falar, por exemplo, do Josias Facão. Josias Facão era também lá, não lembro mais se ele era um carteiro, ou que tinha um instrumento, que era o off-clave, um instrumento de sopro da época, que era um instrumento muito ruim, o instrumento. Ele tinha que emendar o instrumento com elástico, porque era tão velho o instrumento que ele não conseguia tocar direito, e tocava mal. E aí ele fala do outro, que era o Capitão Braguinho, que também tocava flauta, tocava só 3 choros, só conseguia tocar 3 choros. Mas ele era um cara ótimo, todo mundo gostava, porque ele tinha uma função social ali, na verdade. Então, isso me encantou no livro, porque é um livro que fala sobre um gênero musical, sobre uma perspectiva de que a música é feita por pessoas e não pelos grandes nomes só, né? Então ele inverte essa lógica. Claro que ele vai falar dos grandes nomes também, vai falar do Villa-Lobos, por exemplo, que estava ali no meio do choro, vai falar do Ernesto Nazaré, vai falar da Chiquinha Gonzaga, que são os nomes que têm assim, né, tinham já uma grande projeção. Mas ele vai falar da maioria que não era assim, na verdade. Ele vai falar de instrumentos musicais como o cavaquinho, que não tinha, que existia uma escola das ruas, na verdade, né? Então, uma tradição toda de ensino e aprendizagem que era muito mais nas rodas, nos bares, nos botequins, do que nas instituições, porque elas não estavam. Você não tinha cavaquinho como você tem cavaquinho só agora, né? Agora que a FRJ abriu curso de cavaquinho há uns 4, 5 anos atrás. Mas então isso me fascinou no livro.
E me fascinou também o fato de que muitos desses músicos, principalmente os de banda, de sopro, eles escreviam música. Então, boa parte da música dos compositores que ele está falando foram salvas por uma espécie de rede desses músicos populares. As músicas não foram editadas, algumas foram gravadas, e eu fui correr atrás dessas gravações de época, lá do início do século, mas a maioria foi salva do esquecimento total por esses músicos, que eram músicos de banda, que tocavam e escreviam para consumo interno. Mas eu percebi que havia uma rede, assim, um copiava do outro, então ele cita lá, fulano de, por exemplo, ele não fala do Pixinguinha, mas ele fala do pai do Pixinguinha. O pai do Pixinguinha era Alfredo Viana, um flautista negro que tocava, que era funcionário dos Correios e Telégrafos. E que ele fala assim, o Alfredo Viana tinha vários cadernos de choro, que hoje devem estar em posse do Pixinguinha, do filho dele, cadernos manuscritos. Então, existia uma rede ali, na verdade, e eu fui começar a pesquisar em acervos também da época do MIS, na verdade, de outros acervos espalhados pelo Rio, para tentar montar uma espécie de quebra-cabeça. Assim, então, essa foi a minha tese de doutorado. Depois eu publiquei em livro, chama O Baú do Animal, foi publicado pela livraria Folha Seca, que é uma livraria ali maravilhosa, ali na Rua do Ouvidor, acho que alguns já devem conhecer. E aí depois eu continuei, na verdade, nessas pesquisas, trabalhando lá no Museu da Imagem do Som, em vários acervos musicais, a gente falando rapidamente sobre essa questão da responsabilidade social. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o Jacó do Bandolim, que era onde isso tudo começou, de alguma forma. Eu ia para o Museu da Imagem do Som para pesquisar o acervo do Jacó, né? E ali eu comecei a conhecer um monte de gente que ia para lá também para fazer o mesmo tipo de pesquisa, né? O Leonardo Miranda, que é um flautista, médico, o Joel Nascimento, conheci o Hermínio Belo de Carvalho, conheci o Sérgio Prato, uma série de pessoas que, de repente, estavam ali preocupadas com aquele acervo. Então, a gente falou, vamos ajudar o museu aqui. Isso, para mim, foi um grande aprendizado, né? Que não basta só a gente fazer pesquisa, a gente tem que encontrar meios para preservar e para, enfim, criar sinergias, políticas públicas em prol desses acervos, né? Então, a gente falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa em prol desse acervo, que para a gente é único. Então, a gente criou um Instituto Jacó do Bandolim. A gente não tinha dinheiro, então a gente vai fazer shows. Eu lembro que em 2001 a gente fez um show na Sala Cinema Meirelles, reunindo assim todo mundo do choro para angariar fundos para conseguir recuperar o acervo, né? E para mim isso foi um grande aprendizado também, na verdade, que a gente tem que colocar a mão na massa para, enfim, para esse tipo de recuperação. A gente lançou um CD, depois fez um show, depois lançou um CD e foi conseguindo verba para ajudar o museu. Então a gente digitalizou todas as partituras que não eram digitalizadas. A gente pegou o Jacó do Bandolim, tinha 40 fitas de rolo, que eram fitas antes do cassete, né, que era aquela pequenininha, fitas maiores assim que ele tinha lá, que estavam se degradando. A gente conseguiu recuperar esse acervo também, está lá hoje todo digitalizado. Então foram trabalhos que me ensinaram muito assim sobre o nosso fazer universitário. Eu já estava depois no doutorado, e depois eu entrei para a Unirio como professor em 2009. Mas isso me criou assim me fez aprender realmente que a gente tem que ter um papel muito ativo nesse sentido, que a pesquisa em si já é uma grande coisa, né? Já é super complexa, mas se a gente consegue trazer essa dimensão da responsabilidade social, eu acho que isso é muito bacana. E aí, enfim, só para fechar, que eu vou abrir para a gente poder conversar e discutir um pouquinho, eu vim depois fazer um pós-doutorado aqui em Portugal. Estou agora aqui na Universidade de Aveiro, porque eu conheci uma colega, justamente, depois eu trabalhei também em parceria com o IMS, o Instituto Moreira Salles, no acervo do Pixinguinha, que eles têm lá, a gente desenvolveu uma pesquisa, e que redundou nessa publicação de vários livros, com arranjos de Pixinguinha, que eram manuscritos, e a gente fez uma edição, né? E a gente lançou aqui em Portugal, e eu conheci uma colega aqui da Universidade de Aveiro que foi assistir ao show e falou: a gente tem lá na universidade uma coleção imensa de discos de 78 rotações que foi doado por um colecionador, e você não quer vir aqui para fazer uma pesquisa de pós-doc? E aí eu escrevi um projeto para a CAPES, justamente para fazer uma pesquisa vendo o que essas ligações, diálogos da música portuguesa e brasileira, né? Então, vim para cá em 2015
e fiz essa pesquisa que foi um barato, assim, porque eu encontrei vários nomes importantes assim da música brasileira que vieram gravar em Portugal, dentre eles o Geraldo Magalhães, que é um dos primeiros compositores, cantores de machis e cantores negros que vêm para Portugal antes dos Oito Batutas. Todo mundo tem essa ideia dos Oito Batutas assim, em 1922, né? Mas ele vem na década de 10 ainda e faz muito sucesso aqui em Portugal, grava muito em Portugal. Depois até escrevi um artigo sobre isso, sobre esses diálogos, né? Enfim, depois eu voltei para o Brasil e depois surgiu outra oportunidade de pesquisa aqui, eu tirei licença e estou aqui de volta, né? E atualmente, além desse projeto que a Rosa citou, eu acabo de aprovar um projeto também que eu estou muito empolgado, que é para estudar agora esses acervos sonoros em países da lusofonia. Então, é um projeto que reúne, na verdade, a Rádio Moçambique, que tem um acervo histórico lá de discos 78 rotações, reúne a antiga emissora de Goa, na Índia, que é uma antiga colônia portuguesa, né? E que tem lá também um acervo fantástico, o Instituto Moreira Salles, com quem eu já trabalho, já tem muito material, e a Universidade de Aveiro. E até a gente abriu agora um edital para quem não sei se bem aqui eu não sei se o pessoal já está terminando, mas é um edital para mestrado e para uma bolsa de mestrado e uma de doutorado para trabalhar nesse projeto. Depois até eu mando o link para quem tiver interesse, até o dia 23 de abril, se eu não me engano, pode se inscrever. Então é um projeto que a gente está desenvolvendo agora, que aí amplia um pouco essas fronteiras, né? Para mim está sendo um aprendizado de internacionalização, assim, de tentar entender esses fluxos para além das fronteiras nacionais, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu abro agora para a gente bater um papo, acho que talvez fique mais rico assim, né? Nossa, muito bom, Pedro. Estou esperando para ouvir isso há muito tempo, na verdade, porque eu entrei na faculdade de História querendo fazer música e eu não conseguia ligar as duas coisas e agora eu estou encontrando um caminho. Então, estou muito feliz de abrir esse projeto com a sua fala, foi incrível. Eu vou, enfim, se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar agora, fiquem à vontade. Eu tenho algumas coisas, não sei se eu falo logo para quebrar o gelo. Eu O que tenho você uma prefere, também, Pedro? mas eu vou esperar também uma rodada aí. E acho que, Rosa, se você quiser começar, e aí quem tiver pergunta pode levantar a mão e a gente vai organizando, né? Tá Sim, ótimo. tem umas perguntas assim mais objetivas, assim, se você puder falar sobre, na verdade, que tem sites como o IMUB, a discografia brasileira, se você acha eles interessantes, como eles funcionam, não sei se o pessoal aqui de história conhece. Eu descobri através de colegas da Unirio, né, de música, fazendo a minha pesquisa, mas sem saber como utilizar, né, para ela, porque um perigo da história da música, para nós historiadores, é fazer uma história das ideias. Então, pensar esses sites, esses mecanismos, como você acha que pode contribuir? Eu tenho uma história sobre isso que eu gosto de contar também. Quando eu estudava na mesma sala lá que eu falei do Samuel, que ele me mostrou um armário tinha a coleção Luiz Heitor e outro armário tinha uma coleção também fantástica que era dos primeiros discos gravados no Brasil, porque a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ela recebia no início do século todo, assim como você tem que depositar o livro, né? Tinha que fazer o depósito do livro, ela tinha que fazer o depósito também do disco. Então, eles recebiam lá os discos e aqueles discos não eram tocados, eles estavam lá só para depósito, né? E eu não sei por que cargas d'água, se você precisava de uma pesquisa, isso foi parar na escola de música, né, esse material. E eu tinha aula lá e tinha um velhinho que ia lá bater na porta toda vez que eu estava lá, que depois eu conheci, que era Humberto Franceschi. Humberto Franceschi era um grande colecionador e essa discografia do Instituto Moreira Salles ela é muito baseada na coleção do Humberto Franceschi, que é um dos maiores colecionadores de discos no Brasil. E ele ficava lá enchendo o saco do Samuel, porque ele queria aqueles discos, ele sabia que os discos nunca tinham sido tocados, e era uma raridade. E ele tanto encheu o saco que o Samuel falou, olha, então, ok, vamos lá, a gente leva os discos, você vai fazer a digitalização, eu trago de volta e você dá uma cópia para a gente. Então, eu passei a frequentar a casa dele, o Samuel me chamou para ir juntos. Então, eu passei a frequentar a casa dele e era um senhor, assim, de idade, um pouco ranzinhos, assim, mas muito boa pessoa, apaixonado por música brasileira, assim, totalmente. Tinha uma enciclopédia, assim, ele sabia qual era o número da série, tudo, né?
E aí, enfim, ele já tinha essa ideia assim, de uma discografia brasileira, né? Na verdade, eu acabei de escrever até um artigo sobre isso, que é essa ideia do papel dos colecionadores particulares. Tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, essa memória só foi possível através desse grande quebra-cabeça de colecionadores, na verdade. Então, você tem o Nereis, que é um colecionador muito importante lá do Ceará, tem vários outros do Brasil que, de repente, se reúnem e falam: vamos fazer uma discografia brasileira, vamos juntar aqui os nossos pedacinhos de quebra-cabeça e vamos fazer isso, né? Isso sem apoio institucional nenhum, sem nada, né? E eles fizeram isso e depois a Funarte publicou, né? Na década de 70. Então, eu acho que, para quem não conhece, enfim, essa discografia, se botar lá no Google, discografia brasileira, você vai para esse site, que é um site do Instituto Moreira Salles, que tem justamente, você pode ouvir, eles têm todas essas gravações online para você ouvir, e é uma reunião desses acervos. Tem o acervo do Franceschi, do Nereis, do Tinhorão, de vários. Então, é uma grande ferramenta de busca para a gente ter acesso às gravações, né? Agora, então, é claro que isso abre uma infinidade de possibilidades de pesquisa, né? Mas é claro que isso tem que ser atrelado a uma série de coisas. A gente, em música, pelo menos na etnomusicologia, a gente sempre vai procurar, como eu falei, e isso é muito também influenciado pela antropologia e tudo mais, entender os contextos. Tem uma série de preocupações aí, né? Entender o contexto como foi criado aquilo, entender que a gravação também é um filtro, na verdade, entender que existem várias limitações ali. Por exemplo, a percussão era evitada nas gravações, porque os técnicos eram muitas vezes estrangeiros e existe uma questão estética também, na verdade, né? Então, você começa a ter percussão só muito depois e muito ao longe, porque era uma maneira de você quase que higienizar assim, uma coisa, entre muitas aspas, o que eles achavam que não era música merecedora de ser gravado, né? Isso aí são processos muito e racistas, inclusive, muito. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho, na verdade, e não tomar aquela gravação só como uma verdade. Existem 1000 filtros ali, né? Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu estou colocando algumas ideias assim, para a gente discutir. Enfim, um material super incrível, todo mundo que puder pesquisar, mas sempre com uma série de questões, com cuidado, né, que a gente tem que ter, assim. Respondeu sim. Larissa, quer fazer, depois eu faço a minha outra? Pode ser, mas se não tiver alguma pergunta antes, eu vou... Pedro, que prazer. Assim, mais uma vez agradeço a Rosa também por ter sugerido, né, essa atividade e a você por ter aceitado. Um prazer te ouvir. Muito, muito bom. E acho que levanta várias questões, né, que são, embora você, né, falando, não sou formado na área de história, mas enfim, são várias questões que são totalmente vinculadas, né, às nossas preocupações também, né? Então, super importante você levantar a questão, né, da importância não só do uso do acervo, mas o historiador, ele além de um pesquisador, ele tem que zelar, né, pela preservação e batalhar pelas políticas públicas de preservação, né, de organização e preservação. Isso é uma coisa muito cara a nós e é muito importante que a gente fale sobre isso aqui, né, com alunos e alunas de graduação, porque às vezes esses aspectos ficam de fora, né, do fazer acadêmico, né, ao longo da graduação. Então, isso é muito, muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, nesse sentido, como historiadora, né, um pouco que quando os historiadores se atrevem a falar de música e a tentar fazer uma história da música, o que você acha que a gente perde em termos de não conhecer a musicalidade, as questões da música em si, né? Então, como é que você acha que um historiador ele tende a olhar para essas pesquisas, né? Por exemplo, isso que você falou, esse documento importantíssimo, né? Desse livro sobre o choro,
que tem lá mais de 200 verbetes, como que você acha assim como seria o olhar do historiador para essa fonte, e qual que é o olhar do Pedro, etnomusicólogo? Um pouco esse, onde você acha que as coisas se encontram, mas onde elas se diferenciam em termos de abordagem? Porque eu sempre fico pensando nisso, o que a gente perde, né? A mesma pergunta eu poderia fazer para a literatura, né? Quando a gente vai olhar para a literatura, e como é que a gente... qual o olhar do historiador e também, né, o que a gente perde, né, sobre, enfim, o fazer, né, da escrita. É uma ótima pergunta que eu mesmo me coloco várias vezes, assim, porque às vezes eu tenho a impressão, sabe, que a gente é muito mais, como eu falei no início, instado a entrar em caixinhas, e isso, na verdade, não deveria ser a realidade, né? Eu acho que a realidade é muito mais fluida mesmo. Quando eu fiz a minha defesa de tese, eu chamei a Marta Abreu, que, aliás, é uma referência maravilhosa dessa inter-relação entre música e história, né? E ela falou, podia ser uma tese de história. E eu gostei, porque, de fato, a gente tem ela sempre participa de vários eventos da Unirio, e eu fico feliz da gente abrir esse diálogo aqui com a PUC também, que isso pode render bons frutos, né? Mas eu acho assim que, em primeiro lugar, a gente tenta desconstruir na etnomusicologia um pouco dessa ideia do músico como alguém que está numa torre de marfim um pouco, porque existia muito essa ideia assim de que música ela é teoria musical, músico é aquele que sabe ler partitura, né? E aí, se a gente pensar assim, o João da Baiana, que é um dos maiores pandeiristas, ele não era músico, porque ele não sabia ler partitura, ou o Jackson do pandeiro, entendeu? Então, a gente tende a desconstruir um pouco essa categoria de senso comum que existe de que o músico ele tem que ter... E eu sempre brinco com os alunos que entram na música, no primeiro período, né? Por que fazer faculdade de música? Quanta gente tão boa, de músicos sensacionais que nunca fizeram faculdade. E, de fato, você não precisa, né, teoricamente. É claro que a universidade agrega outros valores importantíssimos, né? Mas, então, acho que a gente tende um pouco a desconstruir, assim. Agora, por outro lado, eu também dou um curso lá, a gente tem na Unirio um bacharelado em música popular brasileira, que é um bacharelado que é um ganho assim muito grande, porque, como eu falei, a universidade sempre foi muito eurocêntrica, né? Então, você falar em música popular era assim, quando eu era novo, era assim, da universidade, realmente todo mundo torcia o nariz. E o Roberto Inhátabe, que foi o professor que inaugurou lá esse bacharelado, assim, uma pessoa importantíssima, né? Ele traz essa ideia. Vamos fazer já que existe uma história da música clássica, vamos criar uma disciplina aqui, história da música popular, né? E aí eu dou aula dessa disciplina atualmente lá. E uma das coisas que eu coloco, a gente sempre lê muitos textos, e eu sempre trago textos da história, textos da sociologia, muitos jornalistas, biografias, né, etc. E eu sempre tento trazer também um pouco essa questão. Mas vem cá, o que a gente, como músico, a gente pode agregar mais nisso aqui, né? A questão é que eu acho que a gente devia trabalhar sempre muito mais em conjunto. Primeira questão, qualquer um de vocês aqui pode escrever sobre música, independente de saber a teoria ou não. Eu acho que a teoria, claro, que ajuda em algumas coisas, sim, não vou dizer que também não ajuda, mas eu acho que não é imprescindível, na verdade, né? Eu acho que, por exemplo, um livro como O Feitiço Decente, do Carlos Sandrone, é um livro que devia ser estudado na história muito, porque é um livro que fala justamente sobre o samba, mas de uma perspectiva desde lá do século XIX, e se ele vai algumas vezes colocar lá trechos musicais, ele mesmo faz delimitação, olha, aqui quem não souber ler música pode pular esse trecho, etc. Existem especificidades, claro, mas eu acho que a gente deve cada vez mais trabalhar em conjunto, na verdade, um pouco diluindo essas fronteiras. Porque, para mim, por exemplo, quando eu li O Queijo e os Vermes, lá na graduação, aquilo abriu tanto a minha cabeça, foi tão fundamental, que eu falei, puxa vida... E eu li um pouco por acaso, porque não fazia parte do nosso currículo, assim, né? Mas o que eu acho é que a gente devia ter uma abertura para as ciências humanas muito maior do que a gente tem, na verdade. Então, são pensamentos aqui que eu estou jogando, não é uma resposta, na verdade. Mas... Posso falar mais uma coisinha sobre isso, Por Larissa? favor.
Acho que a Larissa, na verdade, falou o que eu queria ter dito, né? Mas eu fico toda enrolada na hora de fazer a pergunta, porque são tantas coisas. Então, Pedro, eu li uns trechos da sua tese de doutorado, pensando, na verdade, na minha pesquisa, que é sobre a apropriação que o JFG faz do machixe. Então, acho que tem Que legal. muitas aproximações, assim, né, de como se dá essa construção do choro, se dá essa construção do machixe e uma narrativa hegemônica de relegar essas musicalidades a um segundo plano na história, né? E muito marcada por uma cronologia linear, né? Então, 1930 como um marco de ruptura e tanto política, né, que a gente critica muito isso em história, como cultural, né, de eleição do samba como gênero nacional. E eu estou tentando problematizar isso, entender o machixe, só que eu não utilizo fontes musicais, né, estou pautada, né, no livro do JFG mesmo, e meu maior medo é cair em uma história das ideias. Então, a minha pergunta é como esse trabalho com registros sonoros, com fontes musicais, poderia, de alguma forma, auxiliar na crítica mesmo de uma narrativa linear, que coloca também os gêneros musicais em caixinhas, entende o machixe como o machixe, né, sem entender as suas especificidades sociais, as reapropriações, as reinvenções, enfim, não sei se ficou claro. Não, eu acho que sim, É porque, na verdade, a gente tem uma questão que é importante dizer, né, que a gente trabalha em etnomusicologia, que é a questão de gênero musical, né? Gênero musical é uma coisa tão complexa e que pode ser tão simplificado, na verdade, você falar... E isso, às vezes, aparece um bocado na escrita jornalística também, na escrita biográfica, né? Por exemplo, tem o livro sobre a Bossa Nova, do Rui Castro, né? Que é um grande escritor, né? O Rui Castro é um genial escritor. Você lê e você fica apaixonado pela narrativa dele. Só que, de fato, fica parecendo que às vezes, que nada aconteceu antes da Bossa Nova. Quer dizer, ele sabe vender muito bem o peixe. Então, quer dizer, quase nada aconteceu antes da Bossa Nova, que não é verdade, né? Está muito longe de ser verdade. Então, quando a gente está falando de gênero musical, a gente também tenta desconstruir, na verdade, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. E eu sempre dou um exemplo assim. O Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, esse folclorista, quando ele foi gravar pelo Brasil inteiro, ele tinha uma estratégia que na verdade, ele foi para os Estados Unidos e fez um estágio com Alan Lomax, que era um dos maiores musicólogos da época, né? E ele voltou com receituários lá da Biblioteca do Congresso, de inquéritos, né, de pesquisa. E ele sempre que ia pesquisar alguma coisa, pedir para alguém gravar alguma coisa, fosse no Ceará, fosse em qualquer lugar, ele pedia que a pessoa identificasse que gênero de música ela ia tocar. Então, com isso, você tem samba no Brasil inteiro, praticamente. Um samba no Ceará, vários sambas no Ceará, várias gravações de samba no Ceará, no Rio Grande do Sul, em Minas, em Goiânia, em vários lugares. Só que você vai ouvir aquilo e é diferente. São coisas completamente diferentes, na verdade, que estão sendo chamadas de samba. E ele vai escrever de uma forma muito pessimista, dizendo: olha como o rádio está acabando com a diversidade musical do Brasil, porque, claro, na década de 40 já tem rádio nacional, todo mundo ouvia no Brasil inteiro, né? Ele vai dizer como é que o samba está acabando com a diversidade cultural e etc. Mas você vai ouvir o samba lá do Ceará, ele é completamente, que chamavam de samba, né? É completamente diferente, ele está misturando com várias práticas locais lá, está criando outras coisas. Então, essa noção de... Isso que você falou muito bem, que não é um machixe só, são vários, né? Eu estou agora fazendo parte, e estou muito feliz por isso também, do processo de tornar o choro patrimônio imaterial do Brasil, né? É um processo que está sendo conduzido pela Associação dos Amigos do Museu do Folclore, junto com o IFAM, e eu sou um dos pesquisadores envolvidos. E aí a gente está fazendo entrevistas com chorões de todo o Brasil, justamente para tentar entender essa diversidade, porque um choro tocado no Recife é diferente de um choro tocado no Rio. Claro, tem muitas coisas semelhantes, mas tem muitas diferenças também, regionais, né? E eu sempre brinco também com os alunos, né? Às vezes um aluno quer fazer um trabalho e fala assim: vou fazer um trabalho sobre samba, né? Samba, aí eu falo: ok, mas você vai falar sobre samba, você tem registro de samba desde o século XIX até hoje. Você vai falar de quando, né? Vou falar sobre o samba da década de 30. Bom, samba da década de 30, você tem samba também no Brasil inteiro,
Bom, vou falar sobre samba no Rio de Janeiro. Samba no Rio de Janeiro, na década de 30, você já tem vários tipos de samba correndo. Então, você tem que botar uma lupa, na verdade, por um negócio. E aí, quando eu falava lá atrás que essa musicologia ela tentou se basear nas ciências naturais, é porque ela tentou pegar uma taxonomia, por exemplo, das ciências naturais. A ideia de que você pode pegar o reino animal, o reino vegetal, e dividir em reino, classe, ordem, filo, etc., aquelas coisas, foi uma ideia um pouco trazida para a musicologia, que você pode agrupar essa enormidade e essa riqueza monumental de práticas musicais em caixinhas de gênero. Então, samba, machixe, bossa nova, etc., etc. Mas é muito mais complexo do que isso, porque dentro de cada uma delas você tem tanta coisa, você tem tanta diferença. E aí, eu acho que tem uma questão, Rosa, que é assim, quando você olha para trás, o difícil é a gente não ter um olhar determinista, de dizer, olha, isso aqui é que era o machixe. Porque cada pessoa vai construir uma narrativa sobre o que achava que era o machixe, entendeu? E isso, quando você olha para as gravações, isso é um pouco complicado. A não ser que você vá para um jornais de época e vai tentar entender como é que existiam narrativas e diversidades de visões sobre aquelas práticas, entendeu? Mas se eu pegar vários cavaquinistas hoje e dizer, faz aí o que é o choro? Mostra aí, vai ter variações várias, entendeu? Então, a gente também evita ter um olhar determinista musical sobre o gênero para dizer, olha, o machixe é assim, essa aqui a fórmula, né? Porque tem muitas variantes e a gente não está querendo rotular de uma maneira positivista, entendeu? Então, essa é uma preocupação que acho que a gente tem que ter, na verdade, de não pegar as gravações como representações da verdade. O machixe é esse aqui que é a verdade. Aqui, esse é o verdadeiro samba, né? Porque, enfim, são muitos olhares possíveis em cima disso, né? Também não sei se eu respondi, mas já estou tentando aqui, bravamente. São perguntas complexas, requerem respostas complexas. Obrigada, Pedro. Respondeu sim. Fico feliz de que, então, eu estou mais ou menos no caminho certo. A Joana tem uma pergunta. Eu acho que é a Joana do PET. Pode falar, Joana. Isso. Estão me ouvindo? Tá. Então, é menos uma pergunta, mais um comentário bem confuso. Eu acho. Tomara que vocês consigam entender o que eu estou tentando dizer. Que, na verdade, eu estava pensando enquanto você respondia, Pedro, a pergunta da Larissa. Eu lembrei de uma coisa que eu vi na internet esses dias, que é uma musicista chamada Aria Rita, que ela estuda música medieval e renascentista, alaúde, na Itália, principalmente na Europa, né? E aí ela estava falando, eu nunca vi, não faço a mínima ideia de que seja um alaúde, nunca tinha visto alaúde na minha vida, eu me estudar na internet depois do comentário dela. E aí ela estava falando sobre, e ela estuda esse período medieval principalmente, né? Ela estuda as partituras daquela época, e para mim já é muito, muito louco você estudar partitura tão antiga, assim, sabe? E ela falando sobre como aquela música pré-moderna não tinha um sentido de reprodução como a gente tem hoje. Então a música não era feita para ser repetida, era feita só pelo fazer de música. Então é muito difícil você ter uma partitura de música antiga que de fato você consiga ver como era aquela música, porque o sentido de música era um pouco diferente. Enfim, ela estava falando sobre isso. E aí, por ela estudar música antiga, ela estuda muito história medieval no geral, né, para entender os costumes, aquela sociedade, um pouco isso que você falou. E aí ela estava falando de como ela fica chocada, de como se fala muito, de como as noções de história medieval, hoje em dia, principalmente na internet, com TikTok, com Twitter, com essas coisas, são super equivocadas. Tem uma noção super errada do que é a história medieval, e que ela via nisso, e é uma coisa que, assim, eu nunca tinha, enquanto historiadora, e eu nunca tinha visto historiadores falando de que isso também é um reforço de uma história, de um pensamento colonial, assim, porque o europeu se coloca como, tipo, olha como nós também não tínhamos uma medicina complexa, nós também, sabe, a nossa história evoluiu, olha como a gente não era evoluído na Idade Média. Então, de como você reproduzir essa ideia de história medieval como esse lugar que
pouco desenvolvido, é também um pensamento de história linear, e que isso é muito problemático. E eu nunca tinha visto historiadores falando nesse sentido, achei isso muito legal. E outra coisa também que eu vi ela falando era sobre uma partitura que ela estava... E aí ela reproduziu com a alaúde, eu nunca tinha escutado a alaúde também, e aí eu vi tipo, ela tocando de uma partitura dos... Aí eu tinha até anotado aqui enquanto você falava, que eu procurei, acho que é Negrila o nome da partitura, que eram monges e padres italianos que tentavam reproduzir o que seria uma linguagem africana naquela canção, assim, e aí ela até faz um comentário de como poderia ser interpretado como um blackface da versão medieval, assim, porque eles era uma coisa meio caricata, né? Mas, apesar de ter esse sentido caricato, ou seja, problemático, mostra que existia uma influência também africana na Idade Média. E a gente tem uma noção de Idade Média super eurocêntrica, super branca, intocada, e aí tem uma extrema-direita bizarra que quer voltar com as cruzadas e que tem, sabe, essa coisa, essa idealização da Idade Média. E são pensamentos, assim, que uma musicista que toca alaúde, que falou, e que me fez pensar. E, assim, eu detesto Idade Média. Eu detesto da Idade Média. Era uma matéria que eu não gostava na escola. É uma matéria que eu também não gostei na faculdade, mas, ao mesmo tempo, e eu nunca tinha visto essa perspectiva, me fez pensar várias coisas super interessantes, até numa questão menos acadêmica, mais, tipo, de ensino de história, entendeu? Tipo, de reprodução desses ideários, assim, sobre a Idade Média, que são menos uma história, uma pesquisa aprofundada, acadêmica, mas é muito legal para se dar na escola, por exemplo, porque essas crianças que estão na escola, elas vão ver o TikTok falando que a única medicina que tinha na Idade Média era sanguessuga, ou eles vão ver o filme e ter uma noção super, enfim, atrasada da Idade Média, e que reforça aquele pensamento colonialista. Enfim, era isso, assim. Eu estava pensando nisso quando você falava. Não, mas é um ótimo comentário. Eu acho que a música tem muito a dizer sobre isso, sabe? Porque, de fato, eu acho que agora a gente está já vem de muito tempo, na verdade, mas agora a gente está mais ainda no momento de repensar tudo, na verdade. Porque isso que você está falando é tão arraigado, por exemplo, no senso comum, a música com partitura. Né? E a música com partitura é uma noção eurocêntrica, totalmente eurocêntrica nesse sentido, porque é uma ideia que você pode... A única forma de fazer música é através do papel, e ao contrário. Historicamente, o período de escrita musical na Europa é um pedacinho, né, dentro da história da humanidade, muito pequeno, na verdade. Então, é uma questão que a gente, hoje em dia, se debate na música, e acho que em todas as áreas também, mas na música isso é mais patente ainda, porque diz respeito a questões muito práticas. Por exemplo, para entrar na faculdade de música, você tem que ir lá fazer um solfejo, você tem que aprender esse sistema europeu. Então, como é que a gente descoloniza isso? Vamos acabar com o solfejo? São questões muito práticas, assim, que a gente tem a obrigação de pensar, na verdade. Tem a obrigação de pensar que a gente tem um entorno musical riquíssimo e que a gente não deixa entrar na universidade porque... Enfim, né? Tem uma questão de que a música é melodia e harmonia. Já não é mais assim. Outras práticas, como rap, funk, tem outras formas de se dançar a música. Então, é um momento, eu acho, de profunda reflexão, assim, de repensar, dentro disso que você está falando, né? dessa ideia de uma descolonização. Eu acho que a gente... E tem a ver um pouco com o que eu respondi à Larissa também. A gente está se desconstruindo como músico, como essa categoria, né, que universitária, tem que saber a música. Assim, tem um monte de músicos práticos que nunca entraram na faculdade, na verdade, e que a gente precisa repensar, na verdade, o papel da... Está errado, na verdade. Né? Então, para a música é uma questão muito... Eu acho que é uma questão muito mais visceral, muito mais da pele, assim, porque é fato, a gente tem que quebrar essas barreiras desde já, né? Então, acho muito bom o seu comentário, acho que a gente tem essa obrigação de pensar, assim, na verdade, de uma maneira muito mais ampla. Acho que tem tanto para fazer ainda que, enfim, mas só de pensar nisso já é um caminho, né?
Queria dar um alô aqui para Maria Júlia, eu não sei onde está. Obrigado pelo comentário aqui. Acho que ela saiu, ela tinha que tá. ir para uma aula, ela deixou a mensagem dela. Rosa, cabe uma última perguntinha? Se o Pedro não estiver já cansado. Não, eu tô nas ordens aqui, estou adorando a discussão, e se quiserem podemos estender mais um pouquinho também. Um pouco seguindo um pouco nessa pergunta sobre metodologia, né? Eu venho da história social, né? E fico pensando muito nesse exemplo que você deu, por exemplo, desse livro, né? Sobre do choro, do carteiro. E nisso que você falou também sobre, quer dizer, é o registro dele, né? Então, o olhar dele, aquilo que ele entende como que deveria, né? Com todos os filtros dele, né? E eu acho que essa minha pergunta vai em direção também a pensar a pesquisa da Rosa. Quer dizer, é o registro ali, é uma pessoa que escreveu aqueles verbetes, que definiu o que está dentro e o que está fora. E aí você falou também um pouco sobre a gravação, né? Que é uma outra, quer dizer, entre o passo da produção musical, do tocar e o gravar, né? É um processo enorme. E muitas vezes os historiadores acabam ficando só com a gravação. E aí, eu acho que um pouco assim, queria te ouvir um pouco como é que você pensa em estratégias metodológicas da gente tentar chegar naquilo que é mais invisível para nós, né, em termos de rastro, né, no tempo, nesse sentido daquilo que, quer dizer, por um lado é aquele olhar, né, daquela figura que já é muito, que a gente, quando a gente consegue encontrar isso já é sensacional, né? É tudo que a gente pediria, ter um registro de 200 verbetes sobre os músicos, mas ao mesmo tempo é isso. Como é que você consegue contextualizar o olhar dessa pessoa e pensar em outras fontes mais ocultas, né? Para você chegar, justamente para você entender que aquilo é um filtro, né? Para você chegar naquilo e entender o que está sendo silenciado e o que não está. E é uma pergunta cara a todos nós, historiadores sociais, né? A gente está sempre ali no limite, né, do que é visível, palpável, e o que ainda e o modo como a gente continua a reproduzir silenciamentos, né? Olha, é uma pergunta fantástica. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Assim, eu lembro, uma das coisas do livro do Carteiro que eu acho interessante é que eu falo na tese um pouco que ele acaba, toda vez que ele está descrevendo assim, alguém, um verbete, ele também não deixa de trazer a voz daquela pessoa. E é muito legal, porque às vezes ele tem uma escrita meio nonsense, assim, que de repente ele está escrevendo e começa a falar um monte de coisa que você não entende, e ele fala assim, era assim que o fulano falava. Ele mistura, às vezes, os provérbios que a pessoa falava, as coisas populares, etc. Então, isso é uma coisa interessante. E, por exemplo, às vezes, alguém detestava a rádio. Ele pega o Catulo da Paixão Cearense, que é um cara mais do século XIX. E ele fala assim, o Catulo é um crítico da rádio. Ele fala, o Catulo detesta a rádio, que a rádio realmente não é uma droga, não sei o que. Aí, depois, ele vai descrever um artista de rádio, vai falar do Benedito Lacerda. Benedito Lacerda é um fascista de rádio. A rádio é essa coisa maravilhosa, e o Benedito fala que a rádio... Quer dizer, ele está meio que assim, dando voz a essa pluralidade, né? Mas, ao mesmo tempo, isso toca numa questão fundamental, que é o silenciamento, que é o que não é dito, né? E eu lembro que na minha banca, a Elizabeth Travassos, que é uma outra etnomusicóloga que todos vocês deviam conhecer, ela faleceu tragicamente alguns anos atrás, mas é uma pessoa que tem um trabalho incrível assim, de etnomusicologia. Ela falou para mim, você reparou que tem silenciamentos aqui, tem horas que ele descreve um professor do conservatório e a linguagem fica diferente, ele fala o professor fulano de tal, e você sente uma certa... assim, a linguagem fica diferente, e quando ele está descrevendo um músico, um carteiro, aí está usando gíria. Quer dizer, a gente tem que... Isso é fundamental em música. A gente tem que ter muito cuidado, na verdade, para entender o que está nas entrelinhas, o que não está... E aí é uma percepção quase que sobrenatural do que não está dito, na verdade, né? E aí, porque a música, como é uma coisa muito prática, gravações, por exemplo, né, para a outra parte da sua pergunta, é muito fácil você pegar uma gravação lá no Discografia e ouvir aquilo e dizer, puxa, era assim, né? Mas tem tanto silenciamento nessa história
por exemplo, da percussão, como eu falei aqui, né? A percussão ela é silenciada, porque, sem dúvida... E aí tem uma coisa muito legal de a gente comparar. Você pega uma gravação da década de 40, de um samba, e pega uma outra gravação que foi feita, tem uma história maravilhosa. Em 1941, o Leopold Stokowski, que é um maestro americano, vem num navio, chamado navio Uruguai, que tinha um estúdio de gravação dentro. 41 porque a gente está aí no período de guerra, política de boa vizinhança, etc. Então, os Estados Unidos estão toda hora fazendo ações culturais com o Brasil. Então, ele vem com esse navio, para na Praça Mauá, do Rio de Janeiro, e chama o Villa-Lobos para gravar uma série de discos para a Columbia. Mas a série era Native Brazilian Music. E a ideia era trazer assim, um pouco do folclore, da música primitiva. Né? E aí ele chamou Pixinguinha, João da Baiana, o Cartola, a Escola de Samba. Mas o que você ouve ali, realmente, é tão diferente do que foi gravado na mesma época, porque você ouve a escola de samba mesmo, na verdade. Você ouve o pandeiro na cara, assim, você ouve o pandeiro, você ouve o surdo, você ouve as pastoras. As pastoras não gravavam na década de 40. Quem gravava era o Francisco Alves, era a orquestra. Então tinha uma mediação toda, por exemplo, um exemplo, né? O samba era gravar um samba do Estácio, o Francisco ia lá para o morro ouvir, trazia, cantava, um maestro tocava no piano, fazia um arranjo com violinos, orquestra, e tocava aquilo. Claro que existem frestas, existem. Alguns músicos populares estavam na percussão da rádio, mas a maneira como se tocava era totalmente diferente, na verdade. Então, é preciso ter muito cuidado, sim, com essas evidências. Você pode falar, uma evidência histórica, uma gravação. Mas não, são várias mediações ali em cima, na verdade. Né? É muito diferente do que estava sendo feito. E não é porque existe uma verdade. Cada samba tocava de um jeito, cada morro tocava de um jeito, cada lugar tocava de um jeito, cada pessoa entendia o samba de uma maneira. Né? Então, eu acho que esse cuidado que a etnomusicologia traz muito no esteio da antropologia, da gente ter assim, muitos pés atrás de que não existe uma verdade musical, um gênero que só pode ser assim, existem vários olhares, existem várias narrativas. Eu acho que isso é cada vez mais o nosso... está na ordem do dia, assim, nas nossas pesquisas. Enfim. Maravilha. É isso, né? No fundo, acho que em todo processo investigativo a gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter um mergulho nas fontes e fazer o cruzamento das fontes, né? Exatamente. Se você ficar só naquele livro, você não vai pois captar. Né? E mesmo as fontes que são muito, assim, você diria, muito primárias, né? A gravação, mas pode não ser aquilo, na verdade, né? Bem com fonte de jornal, a hemeroteca, que hoje é uma maravilha, né? A hemeroteca digital do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, mas às vezes você tem que saber quem escreveu a notícia, o que não está dito ali. Tem uma série de implicações. Quando a gente pensa em música, tem realmente uma série de implicações, porque, de fato, a música é sempre... A gente sempre discute isso na faculdade. A música tem sempre uma dimensão política muito forte, uma dimensão racial, uma dimensão social. Essa ideia de que a música, a gente tem um pouco do senso comum, a música como aquela coisa, um pouco fora do tempo e do espaço, né? Mas ela é sempre condicionada, na verdade. Então, eu acho que essa desconstrução que a gente traz na etnomusicologia, que acho que dialoga muito bem com a história e enfim, com outros ramos aí, né, das ciências humanas. Rosa, acho que podemos encerrar. Sim, muito bom, gente. Eu posso fazer uma Obrigada. pergunta rapidinho? Pode, claro. Pensando... Quem está falando? Desculpe, só porque eu não sei quem está falando. Desculpa, deixa eu ligar a câmera aqui rapidinho. É o Marconi aqui, mano. Deixa eu... Boa tarde, Marconi. Boa tarde. Pensando assim em tudo que você disse e tal, eu queria saber o quão interessante vai ser daqui para frente, eu acho, estudar historicamente a música, né, como expressão do contexto social, de toda a sociedade, nesse fluxo, nessa troca constante que a gente tem hoje com a internet, sabe? Os estilos se misturam muito mais fáceis, sabe? Existem nichos
de estilo e de expressão cultural, né? Surgindo todos os dias, praticamente, pensando assim na vertente do rap, como o trap hoje em dia, né? Porque é um estilo de música, mas também é um estilo até de vida, né? Nas vestimentas, no modo de falar. Eu penso que isso vai ser um pouco mais difícil mais complexo de se estudar, de se compreender no futuro. Tá entendendo mais ou menos o que eu quero falar? Eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, eu acho que é uma ótima pergunta. De fato, eu acho que a velocidade, né, da tecnologia tem permitido. Muito embora, assim, eu acho que a gente também tende a olhar para o passado com uma certa romantização de achar que as coisas estavam ali naqueles lugares, e não estavam, né? As pessoas a música já está correndo o mundo há muito tempo. Quando eu vim para cá, achando que nossa, assim, já tinha tanta coisa aqui de gravação que eu não sabia, as coisas já estava rolando muita coisa, né? E isso que você fala também, de que a música é muito mais do que a matéria sonora, que define modos de vida, também é uma questão que tem sido assim cada vez mais, isso desde a década de 80, né? Além da etnomusicologia, tem um outro campo que chama Popular Music Studies, que se consolida na Inglaterra, né? E que dialoga hoje com a etnomusicologia, que é muito calcado nisso, como é que a música determina comportamentos culturais, sociais e tudo mais, né? Então, assim, quantidade de coisas que você encontra, de áreas de estudo que você encontra sobre isso, né? Digital Humanities, cada vez mais rico e cada vez mais complexo, sem dúvida. E acho que você tem razão, a gente vai ter cada vez vai ser mais complexo porque cada vez viaja mais rápido, mas ao mesmo tempo mais rico também, eu acho, né? Então, se hoje em dia eu estou aqui podendo falar com vocês, a tecnologia ajuda muito e a gente pode fazer música. Esse meu projeto do Liber Sound, a gente faz, por exemplo, pega as gravações e recria. Então, eu estou gravando com um músico lá de Goa, que eu nem conheço, mas que a gente está fazendo coisa, e outro em Moçambique, outro no Brasil, então tem 1000 possibilidades, né? Eu acho que é um futuro mesmo complexo, mas tem trabalho aí para todo mundo, se Deus quiser. Obrigado. Acho que a gente pode encerrar, então, gente. Obrigada pela presença de todas e todos. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo. E só que eu tinha esquecido de falar, quem quiser certificado, eu não consegui fazer um link para marcar a presença. Então, é só enviar um e-mail. Eu coloquei meu e-mail no bate-papo e depois eu retorno com o certificado. E essa gravação vai para o nosso canal no YouTube, temos Instagram, plataformas, sites, sigam. É isso, gente. Obrigada. Queria agradecer, muito obrigado, Rosa, Larissa, obrigado a todos. Fico à disposição assim, para a gente continuar essas trocas que são tão ricas, né, entre história e música, e fico às ordens, tá bom? Obrigado. Agradeço também novamente, foi uma tarde muito legal, uma tarde linda, aí já vi que anoiteceu aí na sua janela, já dá para ver que está anoitecendo. Aqui são 4 horas a mais, então. Pois é, aqui ainda está no meio da tarde, foi uma tarde muito legal, também, assim como o Thiago está falando no chat aqui, também aprendi muito, muito estimulante, e era essa a ideia mesmo, né? A gente ter um primeiro contato e pensar, né, de uma forma aí transversal aí sobre os nossos métodos. Foi incrível, muito obrigada mesmo, Pedro, e quem sabe a gente tem a sorte no futuro de poder te ouvir aqui no Brasil, né? De preferência no botequim, né? De preferência. Estou morrendo de saudade já de casa. Enfim, vamos esperar os tempos melhorarem, se Deus quiser. Né? É isso aí. Obrigado, gente. gente. Nos vemos, então. A Rosa falou, né, do nosso... Sigam, então, se vocês puderem lá, ir para o nosso... Se inscrever no canal do YouTube lá, Pet História PUC Rio, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau.